Olá, meus amigos. Eu gostaria de trazer uma reflexão nesse vídeo a respeito dessa percepção que nós temos sobre muitas coisas que as pessoas falam nos púlpitos das igrejas, quando elas afirmam: eu senti de Deus, Deus falou comigo, Deus está mandando eu falar. Isso é muito preocupante quando a gente começa a permitir que a nossa vida cristã e a nossa fé se baseiem nessas afirmações, que elas são muito mais de fórum íntimo pessoal de quem está falando do que propriamente o Senhor está falando ou essa pessoa está embasada em uma experiência real e verdadeira com Deus naquele momento. A Bíblia nos traz um texto e eu queria que você pensasse comigo nessa reflexão. Esse texto encontra-se em Jeremias capítulo 17. Eu quero ler especificamente o versículo 9 e 10, que diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Muito bem, olha bem o que a Bíblia nos traz aqui. Primeiro, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E eu preciso entender essa expressão coração à luz da Bíblia para que eu não confunda o que a palavra de Deus quer dizer. Existia um pensamento que o centro das emoções, o centro da razão, da psique, era o coração. A partir desse pensamento, nós imaginamos um órgão, o coração, como se a nossa razão e a nossa psique estivesse sendo projetada a partir das emoções do coração. Quando, na verdade, o coração é apenas um órgão que tem como função bombear o sangue e oxigenar o cérebro através desse bombeamento. Consequentemente, quando nós sofremos qualquer tipo de alteração psicológica, psique, razão, mente, a primeira reação que nós sentimos é uma alteração na nossa pulsação cardíaca, consequentemente, passando a impressão que o coração é o centro das emoções, quando na verdade não é. Quando o texto diz que o coração é enganoso e é corrupto, logo em seguida, o Senhor vai dizer: eu esquadrinho o coração e os pensamentos. Então nós precisamos entender que há toda um pensamento do profeta em usar uma linguagem humana dentro da cultura, do entendimento, do pensamento da época, para expressar a profecia, a revelação de Deus dentro daquilo que era o entendimento humano. Então, se o entendimento é que o coração é o centro das emoções, obviamente o profeta traz essa mensagem dentro desse entendimento que faria todo sentido naquela época, mas que hoje não faz mais sentido algum, porque o coração não é o centro das emoções, não é o centro da razão. E essa crença é tão forte que ele diz aqui no versículo 10, Olha só que coisa extraordinária que a Bíblia diz no verso 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Ou seja, dá-nos a entender que o centro do pensamento, da razão, da psique é o coração, como o próprio Jesus usa essa expressão no Novo Testamento. Ele diz: porque do coração procedem os maus pensamentos. É uma filosofia socrático-platônica, na época de Cristo, que o coração era o centro das emoções, o centro da razão. Quando nós pensamos assim em razão e emoção, nós vamos esbarrar nessa ideia de que hoje
Quando uma pessoa fala, Deus está falando comigo, eu estou sentindo no meu coração, o Senhor está falando no meu coração, o que essa pessoa pode estar vivenciando é uma experiência emocional motivada pelo conteúdo, pela palestra, pela exposição bíblica que ela está fazendo, e ela passa então a externar algumas emoções e desejos do seu coração que podem ser confundidos com uma experiência espiritual. Diga-se de passagem, nós não temos nos dias de hoje essa experiência de Deus estar falando com tanta frequência como no Antigo Testamento, né? Quando nós não tínhamos as Escrituras com tanta facilidade quanto a gente tem hoje, onde as Escrituras em si externam a verdadeira vontade de Deus. Então, quando nós precisamos de que alguém esteja nos revelando algo e que essa revelação seja uma revelação espiritual, não seja meramente a palavra de Deus, nós corremos o risco de nos tornar escravos desses tipos de experiências, né? Não estamos vivendo a nossa experiência pessoal com Deus, mas estamos vivendo da experiência dos outros, dizendo Deus está falando. Nós somos seres extremamente emocionais. E nesses últimos tempos, então, em que nós estamos vivendo momentos de crise, de pandemia, onde situações financeiras, onde situações psicoemocionais estão muito afloradas em função dessa onda de vamos dizer, isolamento social, o emocional das pessoas está muito alterado, essas vivências emocionais podem acabar confundindo no momento em que a pessoa está fazendo uma exposição motivacional para elevar, né, o estado de espírito daqueles que o estão ouvindo no meio da crise, ela acabar se deixando levar pelas suas próprias emoções. Ela se esquece que o coração é enganoso. Vamos colocar o coração aqui, né? A psique, a mente humana, a necessidade muitas vezes de mostrar uma espiritualidade acima daquilo que se tem. Ou muitas vezes nós queremos estarmos tão motivados no intuito de querer ajudar os outros, no intuito de querer motivar os outros na sua fé, acabamos deixando que o nosso emocional fale mais alto do que a própria palavra de Deus, fale mais alto do que a própria Escritura, que é a verdade, que é a palavra do Senhor. Nós precisamos tomar muito cuidado quando as nossas emoções, quando os nossos sentimentos estão falando mais alto do que a palavra de Deus, e nós queremos que as pessoas nos vejam espiritualmente acima da média, acima daquilo que somos, e acabamos falando mais da nossa emoção do que aquilo que propriamente Deus quer falar. Guarde essa palavra no seu coração. Psique, né? Não vamos pensar no órgão que bombeia o sangue, vamos pensar na psique. Guarde essa palavra na sua mente, lembrando que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E esse ouvir aciona o nosso córtex, ele vai produzir um resultado mais racional. E não podemos deixar que a palavra de Deus caia no nosso sistema límbico, né? Sistema emocional. Límbico é a área emocional. Quando a palavra de Deus alcança o nosso emocional, ela acaba motivando a nossa emoção, não produzindo resultado de fé. E é fundamental que quem expõe a palavra de Deus esteja também focado mais em uma razão bíblica do que numa emoção pseudo-espiritual. Deus abençoe vocês e pense nisso.